Hoje é terça-feira, muita força nessa terça, dia 31 de março de 2020, e eu quero hoje falar do meu vexame como brasileiro de ter visto de manhã o presidente Jair Bolsonaro dizendo aos meus colegas jornalistas que o diretor-presidente da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tinha dado razão a ele e que a quarentena, como ele propõe, tinha que ser suspensa e se limitar aos idosos e com problemas de saúde. Acontece que o próprio diretor-presidente já disse que não disse isso, portanto, corrigiu um erro que o Bolsonaro vinha tendo de forma inexplicável. Eu vi o que o Ghebreyesus falou e realmente em nenhum momento ele falou em abandonar a quarentena. Ao contrário, ele chamou na responsabilidade os chefes de Estado para que não deixem os pobres morrer de fome durante essa quarentena. Coisa que, inclusive, o Bolsonaro poderia até dizer que está cumprindo isso, uma vez que hoje, com atraso, ele assinou um programa em que vai distribuir R$600 para assalariados de baixa renda, autônomos muito pobres e outros brasileiros carentes, né? O ministro Onyx Lorenzoni, né? O ministro que manda na Bolsa Família, né? Disse que esse dinheiro vai ser distribuído a partir de 16 de abril. Realmente, eu fiquei estupefato, porque fome, daqui a 16 de abril, são 16 dias. As pessoas vão morrer de fome antes de poderem acessar esse dinheiro. E primeiro vai ser escalonado. Primeiro os que já têm Bolsa Família, ou seja, os que não estão com fome. Depois até chegar nos autônomos, quando não se sabe quando será. Esse escalonamento foi feito para que não houvesse fraude. De fraude, o Onyx Lorenzoni entende. Ele, afinal de contas, confessou ter usado Caixa 2 na sua campanha. Agora, de distribuir dinheiro, ele não entende nada. Aliás, eu quero lembrar que é uma coisa difícil para o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro fez uma grande reforma da Previdência. Desde dezembro, o INSS tem uma fila de 3 milhões de brasileiros esperando se aposentar e o governo não consegue aposentá-los, né? Ou seja, é uma coisa complicada. Eu quero dizer ainda que, apesar de ser difícil, a coisa precisa ser feita. E outra coisa, por que é que o governo ainda não retirou aquele projeto de lei que repassa 19 bilhões do Tesouro para emendas parlamentares? Por que o governo ainda não apresentou ao Congresso e deixou sob a responsabilidade do Congresso derrotar ou não o uso do fundo eleitoral e do fundo partidário para ajudar as vítimas da coronavírus, inclusive na questão do emprego, e equipar a saúde pública para atender a grande onda de doentes respiratórios em geral e do vírus terrível em particular, que vem aí em maio. Bom, além do Ghebreyesus, o Bolsonaro perdeu essa ideia do Bolsonaro, que aliás nunca foi praticada em lugar nenhum do mundo. Perdeu aí o apoio do presidente dos Estados Unidos, que é o grande ídolo dele, o Donald Trump. Aliás, eu venho falando isso desde a semana passada, quando o Trump recuou das suas ideias originais de não fazer isolamento, quando ouviu um grande técnico, um grande infectologista, Anthony Fauci, que pertence à equipe da saúde do seu governo. E aí, ao contrário do que o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro andando divulgando, e eu passei a ser insultado por causa dessa divulgação, dizendo que eu não tinha fonte, que eu sou um mentiroso e tal, disseram que não, que o Bolsonaro, desculpe, que o Trump não tinha nenhuma ideia de adotar a quarentena, o isolamento social. Na verdade,
como o Bolsonaro, o Trump tem dificuldades para fazer isso, porque é uma questão dos governadores. O Brasil é, inclusive, uma cópia da República dos pais fundadores, e que é uma reunião de colônias, né, que resultaram nos Estados Unidos da América, e, no caso do Brasil, uma imitação, a República Federativa do Brasil, né. O Anthony Fauci usou um argumento terrível. É o seguinte, hoje os Estados Unidos já têm mais casos e mais mortes do que a China, muito embora os dados da China não são confiáveis, porque os Estados Unidos são transparentes, a China não. De qualquer maneira, o Fauci usou dados de uma pesquisa da Universidade de Johns Hopkins, na qual eu tive a honra de, convidado pelo embaixador Lincoln Gordon, dar uma palestra lá sobre o Brasil, em Washington, mostraram que sem quarentena, sem isolamento, morreria 1 milhão de americanos. Com isolamento, de 100 mil a 200 mil, e o Trump disputa uma eleição agora, mas além disso é um presidente responsável, não vai topar uma dessa, né? O governador do estado de Nova York, que é de esquerda, o Andrew Cuomo, tem sido um grande empecilho ao Trump, mas agora está meio que saindo de cena. E, além do mais, está produzindo notícias que são muito preferidas de gente de esquerda como ele. Ele mandou libertar, em nome desse vírus, dessa pandemia, 8 abusadores sexuais, 3 dos quais foram condenados por pedofilia, como iniciativa estadual, para esvaziar as prisões, dizendo que estariam com medo de que os reclusos pudessem contrair o vírus chinês. Outras pessoas que também estavam com essa posição do Bolsonaro recuaram. Por exemplo, Manuel López Obrador, presidente do México, ele foi à província de Guerrero, uma província muito pobre, beijar criança, abraçar, dizer que o negócio era abraçar, né? Aí, alertado para o perigo que vinha aí, aderiu a um isolamento total. Pois é, Obrador. Obrador estava ao lado de Bolsonaro, Nicolás Maduro, da Venezuela, e Daniel Ortega, o guerrilheiro da Nicarágua, grande guerrilheiro comunista, né? Agora, o Obrador recuou, né? E o Bolsonaro está na companhia do Daniel Ortega, né? Bom, o Obrador disse, se não ficarmos dentro de casa, o número de infecções pode disparar e isso saturaria nossos hospitais, seria avassalador. Os premieres de Israel, Benjamin Netanyahu, e o Modi da Índia, são grandes amigos, né, de certa forma ícones do Bolsonaro, e adotaram, o Netanyahu está fazendo parte de um grande esforço nacional de união, que era o que o Bolsonaro devia fazer aqui, e estão na base da quarentena. Na Índia, por exemplo, tem 1 bilhão e 300 milhões de indianos na quarentena. O João Dória disse também, governador de São Paulo, que telefonou para José Sala, o prefeito de Milão, de esquerda, e que no começo era contra a quarentena, e o Sala, segundo o Dória relator, disse, insista e não desista. Tem que manter o povo em casa. Quédate em casa, disse o José Sala, que, aliás, se arrependeu do apoio que deu, do apoio que negou a quarentena no começo, levando a Itália a esse número desesperador que está, né? Por falar na Itália, todos os municípios italianos fizeram 1 minuto de silêncio hoje e ergueram a bandeira tricolor a meio mastro em memória das vítimas do vírus e em homenagem aos trabalhadores da saúde. Não salva a vida de ninguém, mas demonstra uma manifestação de um sentimento que eu, como humano e como cristão, queria estar junto deles, eu queria estar junto dos italianos. Eu tenho uma filha que mora na Itália e outra na Espanha, 3 netos na Itália e 1 na Espanha. Gostaria de me juntar nesse minuto de silêncio e lamentar que, até agora, o nosso presidente, como diz o general Moura-Rego, como é que chama o general? Moura Barros, não? Rego Barros, um general muito preparado, um porta-voz de excelentes qualidades, chama de nosso presidente, né? Pois é, eu gostaria que o nosso presidente manifestasse em relação aos mortos que costumam, aliás, que começam a ser empilhados no Brasil, a ponto de criar um problema
para as agências funerárias, lamentando. Uma nota de pesar para os familiares que perderam os seus parentes queridos. É claro que eu também lamento os brasileiros que vão perder o emprego, mas como o resto do mundo, eu sei que a vida é prioridade e sei também que vamos lutar para que a economia não afunde. E nisso estaremos juntos com o Bolsonaro. Eu espero que ele, agora que o diretor-presidente da OMS já esclareceu que ele estava caindo numa fake news, volte atrás nessa sua decisão de fazer um tal de isolamento vertical que leva todo mundo, principalmente nós velhinhos, a um isolamento horizontal na cova, né? Pois bem, direto ao assunto, em té, só a verdade nos salvará.